a você aí que está também participando dessa aula aqui da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Granada. Você é muito bem-vindo. Nós já oramos, estamos aqui agora diante dessa aula, e essa aula, meus amados, ela é tão desafiadora para nós. Esse tipo de aula que nós teremos hoje, é bom que a gente diga desde o início, não é aquele tipo de aula que enche igreja, viu? Não é aquele tipo de mensagem que é agradável à mente e o coração dos homens, porque é uma aula, como nós começamos aqui a dizer a respeito da verdade, não é? A igreja é a casa de Deus, o baluarte da verdade, o defensor da verdade, o repositório da verdade. Essa é uma aula que anuncia esta verdade. Que verdade? Sobre o que é ter uma vida vitoriosa. O que é uma vida vitoriosa? Isso é muito diferente para muitas pessoas hoje. E, lamentavelmente, muitas igrejas têm mergulhado em uma vida vitoriosa do ponto de vista humanístico, terreno apenas. Olha que interessante. Recentemente, um influenciador digital, ele foi pego envolvido com crime organizado. E como tem acontecido isso, né? Essas pessoas que se dizem sábias e têm influenciado milhões de pessoas e muitos jovens seguindo essas pessoas que estão defendendo uma ideologia de vida apenas do ponto de vista humano. Esse rapaz, ele ostentava uma vida luxuosa, ele tinha carros de luxo, ele tinha mansões, ele vivia em condomínio, ele tinha muito dinheiro em espécie o tempo todo na carteira, e ele fazia vídeos e ostentava isso o tempo todo, influenciando os seus seguidores e mostrando que, na verdade, ele era uma pessoa vitoriosa em sua vida, por ostentar este estilo de vida. Bom, ele foi pego envolvido com um crime organizado recentemente, e até onde eu sei ele está preso. Uma mulher também, que ficou muito famosa, influenciadora, também está sendo investigada e também ostentava um estilo de vida bem luxuoso, não é? Que convencia muitas pessoas de que aquele estilo de vida era verdadeiramente uma vida vitoriosa. Muitas pessoas embarcam nisso sem refletir da verdade disso, sem refletir que tudo aquilo pode ser apenas uma ilusão. E é triste porque, como eu disse, muitas igrejas estão comprando este tipo de vida vitoriosa e estão defendendo isso, de que, na verdade, Deus nos traz a fé como um poder que nós temos e que pode alterar a realidade da nossa vida. Então agora, pela fé, eu crio uma realidade, eu determino, eu comando, eu não vou adoecer, eu não vou empobrecer, eu não vou me entristecer, eu vou vencer. Verbos no infinitivos, né? Então eu comando. Parece que a fé, ela se tornou em muitos lugares um poder que transforma uma realidade. Ela não tem a ver com algo espiritual que Deus em Cristo fez na minha vida. E pode até ter, mas a partir daí eu mudo a minha realidade. Eu mudo, eu transformo a minha realidade. Então eu pensei em trazer aqui para nós nessa manhã, enquanto eu estou preparando uma nova série de estudos, esse tema da vida vitoriosa. E interessante porque há um tempo atrás, isso veio ao meu coração quando eu vi um outdoor lá em Rio Preto, anunciando um curso de MBA em uma faculdade, uma pós-graduação. E olha o que estava escrito no outdoor. Vê se não é a mesma ideologia desse jovem que estava vivendo de maneira ilusória a sua vida vitoriosa. O outdoor estava escrito assim, ó. Quer ver? Lá estava escrito assim, ó. Pensa aí comigo, ó. Olha o que está escrito no outdoor. Ser bem-sucedido é ter riqueza financeira ou riqueza intelectual? Era isso que estava escrito no outdoor da propaganda deste curso de pós-graduação. Ser bem-sucedido é ter riqueza financeira ou riqueza intelectual? Preste atenção. Pensando nisso, quando eu vi esse outdoor, eu fiquei pensando, como é que a sociedade define alguém que é bem-sucedido? Entenderam? Como é que a cultura define alguém que é bem-sucedido?
Um conceito bem básico nos dicionários de uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa endinheirada, ou então bem relacionada, ou influente no seu meio. Um conceito bem básico. Um conceito mais genérico, mais específico, é daquele indivíduo que gosta de fazer o que quer da vida, mesmo que não tenha muito dinheiro ou influência. Então, por exemplo, ele estuda o que ele gosta, ele trabalha no que ele gosta, ou ele decidiu não trabalhar, ele consegue desfrutar dos seus hobbies, ele vive em família, ou ele decidiu viver solteiro, ele decide ser homem ou mulher, ele doa a sua vida para ONGs e as suas causas humanitárias, enfim. O conceito básico parece, para muitas pessoas, de uma vida vitoriosa, parece que está em se fazer aquilo que o coração manda. E se tiver dinheiro e o reconhecimento social, melhor ainda. Nesse universo, não há limites para você perseguir os seus sonhos. As regras, elas são estabelecidas pelas próprias pessoas e, por vezes, os fins justificam os meios para se alcançar o que as pessoas têm chamado de vida vitoriosa. Por exemplo, para ter luxo, para ter status, sucesso, milhões de seguidores, esse jovem se envolveu com o crime organizado. Então, os fins justificaram os meios para essa pessoa. É por isso que, para esse tipo de pensamento, doença, pobreza, feiura, vestuário barato, uso de tecnologias ultrapassadas, carros populares, desemprego, crises depressivas, a situação precária da empresa, muitas vezes, tudo isso aí, na vida dessas pessoas, precisa ficar muito bem camuflado, escondidinho. Afinal de contas, o mundo precisa ver o quê? Pessoas alegres, o tempo todo, sorrindo, realizadas. Precisa ver o sorriso, ainda que com dentes brancos de porcelana. Precisa ver isso na vida das pessoas. E não o lamento pelas crises que muitas vezes nos sobrevêm. Esse tipo de pessoa, eles veem, por exemplo, o texto de Filipenses 4,13, da seguinte maneira. A gente sabe o que diz Filipenses 4,13, né? Paulo está na prisão, lá em Roma, ele escreve a carta à igreja de Filipos, e ali ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz isso, preso. Mas essas pessoas que buscam essa vida vitoriosa, ilusória, eles leem esse texto da seguinte maneira: tudo posso conquistar naquele que me fortalece. A honra, a fartura de bens e a abundância que Paulo menciona no versículo 12. Tudo isso aí que Paulo menciona está à minha disposição para o pensamento de muitas dessas pessoas. Esse é o slogan do Evangelho da Saúde e da Prosperidade, também chamado de o Evangelho da Confissão Positiva. Em muitas igrejas, onde não há espaço, por exemplo, na vida das pessoas, para um dia em que você está se sentindo humilhado, para fome, para escassez, que Paulo também menciona no versículo 12 de Filipenses capítulo 4. Mas não há espaço para esse tipo de coisa na vida dessas pessoas. Mas somente o poder da fé à minha disposição, por meio da qual eu declaro, eu determino, eu só aceito a vitória, a alegria, a saúde, dinheiro no bolso, a prosperidade em termos de satisfação de minhas necessidades e anseios nessa vida. Quantas pessoas, e lamentavelmente, em quantas igrejas, esta mensagem tem entrado e tem contaminado a verdade revelada por Deus, que vem de Deus para a sua igreja. É por isso que esse versículo 13 de Filipenses capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece, é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Você vê ele tatuado nas pessoas, eu já vi, escrito na parede de muitas empresas, sendo o slogan de propagandas de marketing empresarial e de vida pessoal, enfim, sempre ligado a conquistas terrenas, pertencentes a este mundo. Poucas pessoas o olham, Filipenses 4,13, do ponto de vista espiritual. Mas veja bem, olhando para o seu autor desse versículo aí, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus,
O que ele quis dizer ao mencionar que tudo podia naquele que o fortalecia? Paulo podia o quê, afinal de contas? Essa resposta, meus irmãos, só o cristão bíblico ele pode dar. E ela vai servir de consolo. Guardem bem essa palavra aí. Consolo em todos os momentos das nossas vidas. Especialmente quando estivermos no olho do furacão, enfrentando a tribulação. Por exemplo, um dia em que você está sentindo um sentimento de derrota na vida. A gente não tem isso? A vida não traz isso para a gente? Vamos ver na Escritura qual é o conceito de ser bem-sucedido, de ter vitória. Olha só, é ter dinheiro ou conhecimento intelectual apenas? O que era a vida vitoriosa para Paulo? O que diz a Escritura sobre ser bem-sucedido? E aí eu quero que você reflita comigo agora, ó. Eu vou ler para você, se você não consegue ler. Esse aqui é o ponto da nossa aula. Ser bem-sucedido envolve necessariamente viver vida confortável, segundo os padrões desse mundo? Ou significa algo mais profundo no plano espiritual? Trocando em miúdos, quer dizer, não é que a vida vitoriosa não passe pelo desfrute do conforto desse mundo, passa. Mas aqueles que não desfrutam deste conforto, não podem desfrutar de uma vida vitoriosa? Esse é o ponto dessa aula, entenderam isso? Vamos ver isso aqui, se assim Deus permitir. O que era uma vida vitoriosa para o apóstolo Paulo? E para Jesus? Nesse sentido, é importante a gente olhar, por exemplo, para o contexto lá de Romanos capítulo 8, e notarmos que o conceito de vida vitoriosa, guardem isso, segundo a Bíblia, é um conceito espiritual. Vai muito além de uma vida material. O Evangelho da saúde e da prosperidade, ele define vitória como ter sucesso material, conquistas. E nisso, ele se aproxima muito da ideia de felicidade propostas pelos tempos atuais. A ideia de que, se você não tem riqueza, por exemplo, uma profissão rentável, boa faculdade, casa bonita, carro do ano, celular do ano, empresa sustentável, um corpo saudável, dentes brancos, ainda que de porcelana, uma família organizada, a ideia deles é, se você não tem isso como filho de Deus, então, meu caro, você tem que se consagrar mais a Deus. Você tem que determinar que Deus atenda ao teu desejo, porque Deus está aí para atender aos teus desejos, eles propõem. Veja, quando olhamos para a Escritura, nós vemos algo totalmente contrário. Sabe por quê? Nós vemos que vida vitoriosa na Escritura, ela é determinada pela inversão de valores. Olha a figura aí. Quem perde, ganha. Isso é loucura para o mundo, para quem não conhece a palavra de Deus. Mas na Escritura, a vida vitoriosa é determinada pela inversão. Está vendo aí a figura? Quem perde, ganha. Ó, está em aperto, mas está ganhando. Olha só, o cristão vence, é bem sucedido aos olhos de Deus, mesmo quando está, entre aspas, aparentemente derrotado aos olhos do mundo. O mundo o enxerga como um derrotado, um coitado. Mas para Deus, ele é mais do que vencedor. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele afirma que nós somos mais que vencedores. Quando ele está afirmando isso, ele está afirmando em um contexto de tribulação. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Abra aí em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ó, lá no versículo 18 de Romanos 8, o que Paulo fala? Ele diz que os sofrimentos do tempo presente, ele está afirmando, há sofrimentos no tempo presente, mas que não pode se comparar à glória futura. No versículo 26 de Romanos 8, ele está dizendo, ele fala sobre fraqueza.
No versículo 35, ele fala sobre tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, significa morte. Tudo isso, ele está dizendo, sobreviria aos discípulos de Jesus. Sobreviria. Em outro texto, eu me lembro agora, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso não traz dúvida. Isso quer dizer, serão, é algo que vai acontecer. E nós temos que nos preparar para isso. Contudo, mesmo diante da perseguição, ele está dizendo, os discípulos seriam mais do que vencedores. Mas como isso seria possível? Como alguém poderia sofrer tanto nesse mundo? Muitas vezes, um filho de Deus, ser privado de tantas necessidades básicas e ainda ter forças para não entregar os pontos. Como? Aqui, meus irmãos, entra um milagre que Deus operou em nós, ao nos unir a Cristo em espírito. O homem natural, ou seja, aquele que não caminha desperto pelo Espírito Santo, aquele que não pertence a Jesus, esse homem, quando ele vê a desventura à sua frente, ele se desespera. Muitos se suicidam, abandonam a vida, outros mergulham em uma depressão sem fim, outros mascaram a sua dor, fugindo para os vícios. Enfim, o homem sem Cristo, ele não consegue enfrentar o sofrimento dessa vida, de cabeça erguida. Para ele, no meio da dor, a vida acabou. Mas e o cristão? Afinal de contas, por que ele pode ter esperança diante do sofrimento? Diante de um sentimento de derrota na vida tantas vezes? Qual a razão para não se sentir desamparado? Paulo nos responde em Romanos 8, aí mesmo, versículos 31 a 39. E agora eu quero ler esse texto para você. Romanos 8. É um texto que nós temos que pregar na geladeira, irmãos. Sabe aqueles textos que a gente tem que lembrar todo dia? Esse aqui é um deles. Para dias em que a gente está pensando que nós perdemos na vida. Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, de tudo isso que ele falou? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Jesus, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os declara inocentes. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Filho de Deus intercede pela sua igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, Paulo está dizendo, absolutamente nada, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo 31, Paulo diz que Deus é por nós. Mas por quê? Por que Deus é por nós? Por que Deus é a favor da sua igreja? Ele responde no versículo 32. Porque Deus entregou o seu Filho Jesus pela igreja, pelos que creem nele. Agora, entregou para quê? O versículo 33 responde, para nos justificar, quer dizer, para limpar toda a culpa pelo pecado que nos condenava diante de Deus e fazia com que a sua ira repousasse sobre nós. Paulo está dizendo que o cristão, ele não está mais debaixo da ira de Deus. O versículo 34 diz que, a despeito de todo o seu sofrimento, ninguém pode retirar de você algo que Deus já te deu em Cristo, a salvação. Porque Jesus, com autoridade, já morreu em teu lugar diante de Deus. E mais, o foco não está na morte, mas, sobretudo, na ressurreição. Porque agora ele ressuscitou,
Ele está ao lado do Pai e Ele intercede ao lado do Pai por você, diante do teu sofrimento. Então, quando as forças se esgotam nas lutas, lembre-se de que à direita de Deus está o teu advogado, o teu intercessor supremo. Jesus tem a confiança dos seus discípulos para socorrê-los na tribulação. Porque como diz Isaías 53:3, ao falar sobre a obra dele, ele foi homem de dores, ele sabe o que é padecer. Por isso, fazendo eco a Hebreus 2:12, olha o que lemos em Hebreus 2:12. Pensando em Jesus, que sofreu, sabe o que é sofrimento e pode socorrer a sua igreja. Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Por tudo isso, meus amados, Paulo, em Romanos 8:35, ele podia perguntar de forma retórica, né? É uma pergunta que já tem a resposta. Quem nos separará do amor de Cristo? Os sofrimentos do presente século? Um dia em que pensamos que temos vida derrotada? Claro que não. Porque para estes, para a igreja, há o consolo do Espírito do Senhor, a providência divina, que não deixa os seus filhos mendigar o pão, a paz que excede todo o entendimento, já que estar unido a Cristo é caminhar debaixo do amor de Deus, como Paulo encerra o capítulo 8 no versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você ainda duvida do amor de Deus por você, vamos agora usar a nossa mente, a razão que Deus nos deu para pensar, não é? Um filósofo da antiguidade, Plutarco, ele dizia assim: a mente não é uma vasilha para ser enchida, mas é uma lâmpada para ser acesa. Então vamos acender a lâmpada agora da mente, que está iluminada pelo Espírito Santo, e vamos meditar com atenção no versículo 32 de Romanos 8. Olha o que Paulo diz da parte de Deus no versículo 32 de Romanos 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com o filho, todas as coisas? A Bíblia e a história humana, meus amados, nos revelam que Deus entregou o seu único filho por mim e por você, pecador, o que mostra que você tem muito valor para Deus. Consegue perceber isso? E se Ele fez isso por mim e por você, será que vai faltar algo para mim e para você nessa vida? A gente lê no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente às vezes perde muito, se não meditarmos no que Davi estava dizendo quando afirmou isso. Veja, para o Senhor ser o nosso pastor, primeiro você precisa ser o que dele? Ovelha. Está cheio de gente dentro de igreja que chama Deus de pastor, mas não é ovelha. Está cheio de gente no mundo que enche a boca para falar de Jesus, mas não é ovelha. E aí vai criar uma vida fictícia, vitoriosa para si, como esse jovem. Se você olhar a tatuagem de muito criminoso, você vai ver o nome de Jesus. Você vai ver o leão da tribo de Judá, eles gostam muito. Mas que leão é esse? Que vida é essa? Que pastoreio é esse que esse homem, que essa mulher está assumindo para a sua vida? Como? Facções de Cristo. Pessoas que usam o nome de Jesus para vomitar toda a sua rebeldia diante da sociedade. Eles se vitimizam. Eles dizem: não, Deus é comigo, eu sou um sofredor na vida, eu sou uma vítima do sistema. Então por isso Deus está comigo. Quem falou? Quem falou que vítima do sistema, pobre por ser pobre, oprimido por ser oprimido, está com Cristo e vai para o céu? Onde é que está isso na Bíblia? Só se for uma mensagem fora de contexto, para você chegar a essa conclusão. Olha que interessante, sem dúvida, meus amados, para Paulo, vida vitoriosa, ser bem-sucedido aos olhos de Deus, implicava viver uma vida na inversão dos valores que o mundo preza. Isso fica mais claro ainda quando a gente lê, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 6. Vai comigo lá, em 2 Coríntios, um pouco para frente de Romanos aí, ó. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6,
versículos de 4 a 10. Olha o que a gente lê ali. Romanos, 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Você percebeu o contraste? A inversão de valores que Paulo traz aqui? Olha que interessante. Olhando para os versículos de 8 a 10, vida vitoriosa, Paulo vai dizer, é vivida na inversão do mundo. Na inversão do mundo. Vamos traçar aqui, olhando para esses versículos, 2 Coríntios 6, de 8 a 10 inicialmente, vamos traçar um paralelo. Olha que interessante, irmãos, entre a forma como o mundo vê os cristãos diante das privações e os julgam, muitas vezes, e a forma como eles devem se sentir por estarem unidos a Cristo. Olha que interessante. Olha aí, ó. Primeiro, 2 Coríntios 6, de 8 a 10. Ó, o que Paulo está dizendo? Para o mundo, os cristãos muitas vezes são enganadores, mentirosos. Mas, por estarem unidos a Cristo, eles devem se sentir verdadeiros. Para o mundo, desconhecidos. Mas, por estarem unidos a Cristo, bem conhecidos de todos. Para o mundo, morrendo, mas para Deus, vivos. Para o mundo, castigados, mas não mortos. Para o mundo, entristecidos, para Deus, alegres. Para o mundo, pobres, mas para Deus, em Cristo, enriquecendo a muitos com a sua vida. Para o mundo, nada tendo, mas unidos a Cristo, possuindo tudo. E endossando essa lista, agora, 2 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 9. Volta comigo um pouquinho. Capítulo 4, de 8 a 9. Ele diz assim, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Vamos fazer de novo o mesmo exercício? O que Paulo está dizendo? Para o mundo, atribulados, aflitos em tudo, mas unidos a Cristo, não angustiados, não derrotados. Para o mundo, perplexos, em dúvida, mas unidos a Cristo, não desanimados, não desesperados. Para o mundo, perseguidos pelos inimigos, mas em Deus, nunca desamparados, sem um amigo, sem um irmão ao lado, a bênção da igreja. Para o mundo, abatidos, ou seja, gravemente feridos no combate dessa vida, mas unidos a Cristo, participantes da igreja como membros, nunca destruídos. Vida vitoriosa vivida na inversão, no contraste, um aparente paradoxo. No versículo 11 de 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer que isso é assim diante do mundo, ou seja, essa tribulação sem fim, porque os cristãos são sempre entregues à morte por causa de Jesus, já que morremos na cruz com Jesus, quando recebemos o batismo e renascemos para uma nova vida. E isso, claro, gera sofrimento na luta diária nessa vida contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Isso tudo ainda está presente em nossa vida. De outro lado, irmãos, emplacar um estilo de vida cristão no mundo moderno, como eu abri aqui essa aula, é chamar perseguição, nariz torcido, censura, ódio, repulsa do mundo por um estilo de vida fundado na palavra de Deus. Mas a promessa de Deus em Cristo para a sua igreja é sempre a mesma: consolo na tribulação. Consolo na tribulação. Olha só, é por isso que o próprio Paulo, lá em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, 2 Coríntios 12, de 9 a 10, ele está dizendo aí, ó, então, é aquele famoso texto do espinho na carne, né? Paulo passando por aquela tribulação.
Então ele me disse, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não mantendo um estilo de vida ilusória. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Não é porque eu tenho prazer na dor, não é por isso. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, que se manifesta na fraqueza. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus diz, está vendo a inversão novamente? Confunde a cabeça de quem não conhece a Escritura. Deus disse a Paulo, meus amados, que o poder de Cristo aparece na vida do homem, não quando ele está orgulhoso das suas aparentes boas obras, ou da sua vida vitoriosa, longe dos caminhos do Senhor, mas quando ele se rende, humilhando-se diante de Deus, no enfrentamento das tribulações, clamando por socorro, quando ele entende que ele, em si, ele não dá conta de viver essa vida vitoriosa, proposta por uma cultura sem Deus. É aí que o Espírito Santo, quando ele se dá conta disso, de que ele depende de Deus, é aí que o Espírito Santo opera. E aí nós superamos obstáculos com a cabeça erguida, tendo o Senhor Jesus como nosso timoneiro a bordo. Sabe aquele que guia a embarcação? Aquele que está adiante da nossa vida. A graça de Deus, ela é suficiente para nos sustentar nas tribulações e nos levar a ser bem-sucedidos nessa vida, meus amados. A viver uma vida vitoriosa, verdadeira, mesmo enfrentando a dor. Isso é uma loucura para um mundo que não sabe que ri da sua própria desgraça, não sabe que planta vento hoje para colher tempestade amanhã. E eu tomo de novo o exemplo desse jovem, que influenciou milhões de pessoas aí, com uma aparente vida vitoriosa, uma vida vivida na ilusão, e agora preso. Tem um jogador de futebol também, muito famoso, ele foi vencedor de todos os prêmios que o futebol pode fornecer. Segundo os estudiosos do mundo do futebol, esse rapaz ele ganhou todos os prêmios possíveis. Jogou no Brasil, depois foi para a Europa, jogou na seleção brasileira, se envolveu com um escândalo e, até onde eu sei, parece que ele foi libertado agora. Até fundou uma igreja, gente, esse rapaz. Mas ele ficou preso muitos anos. E que vida vitoriosa foi essa que ele plantou para si mesmo? O que ele colheu no final dessa vida, dessa carreira de sucesso que ele teve dentro do mundo de futebol? Não é? Uma vida ilusória, uma vitória ilusória, que não se bastou em si, que não pôde se sustentar em si, porque vivida longe dos caminhos do Senhor, longe de Deus. Mas muitas pessoas olham para essas pessoas e os tomam como ídolos, e os veem como exemplos de verdadeira vida vitoriosa. Será? Será mesmo? Olha só que interessante. Para Paulo, a pessoa mais vencedora e que tem uma vida vitoriosa, olha só, é a que sofre todas as coisas, mas permanece firme na confiança, não em si, mas em Cristo, e no que ele realizou na cruz, em seu favor, livrando-a da condenação diante de Deus, de todos os seus pecados. João, por isso que ele pode dizer em Filipenses 4:4, aí mesmo nessa carta de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Logo depois, ou um pouquinho antes, ele disse assim, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Não no que está aqui, mas no Senhor. Paulo estava preso, ele tinha que se alegrar no Senhor. Ele tinha que recobrar as promessas de Cristo para a vida dele, para que ele conseguisse superar a adversidade da prisão ali, muitos dias preso, e conseguisse continuar testemunhando do Evangelho. Mas João, o apóstolo João, ele também tinha essa visão, de que os vencedores, os bem-sucedidos, verdadeiros, aos olhos de Deus, e do mundo também, porque o mundo inveja os cristãos. O pecado só impede que eles reconheçam isso, eu quero essa vida para mim. Mas o mundo está de olho na vida dos cristãos.
Olha só, aos olhos de Deus, para João, verdadeiros vitoriosos são aqueles que lutam e conquistam em sua vida espiritual, mesmo que para isso tenham que sofrer e morrer. Olha que interessante, quando Jesus envia o anjo para revelar o Evangelho ao apóstolo João, e olha que a gente lê, quando o Senhor escreve à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse 2:10, olha que interessante esse texto aqui. É o Senhor escrevendo à igreja. E olha que a igreja passaria. Apocalipse 2:10. São temas que a teologia da saúde, da prosperidade, da confissão positiva, do coaching, eles não querem. Chega aqui, ele dá um pulo nisso aqui. O pastor, por isso que eles pregam de maneira temática na maioria das vezes. Você dificilmente numa igreja dessa, você vai ver pregação expositiva, como nós fazemos aqui. Pregação expositiva não tem medo de texto bíblico. Tem texto que é uma alegria, mas tem texto, meu caro, que puxa a orelha, te coloca no teu lugar, e Deus no lugar dele. Mas a pregação temática não, vai selecionando textos da Bíblia, só aquilo que fala o coração, que anima o tempo todo. Não, pregação verdadeira tem que ser, não é que você não pode pregar de maneira temática, mas desde que você contextualize a tua pregação. Agora, você vai conhecer mais todo o conselho de Deus quando você pregar o livro todo, que aí não tem como fugir de texto. Tem que pregar, sequenciar o texto. Esse aqui é um daqueles textos que arrepia. Teologia da prosperidade. Olha o que Jesus está falando para a sua igreja. Não temas as coisas que tens de sofrer. Você vai sofrer. Encara isso, meu caro. Você vai vencer mais se você encarar isso. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. Agora, e tereis tribulação de 10 dias. É um imperativo. Vai acontecer. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, a tribulação desses crentes não seria imaginária. Ela não passaria com o famoso, eu repreendo isso, está amarrado. Eu determino que não haverá tribulação. Não. A tribulação existiria, mas qual é o consolo? Junto dela viria o consolo da parte do Senhor, para eles não temerem. O Senhor estava com eles. E ela passaria, duraria quantos dias? 10 dias. Ou seja, teria fim o sofrimento. E os aprovados, esses sim, os que permanecessem firmes, confiantes no Senhor, no meio da prova, esses herdariam a coroa da vida. Talvez muitos, de nobre nascimento, olhassem de maneira cínica aqueles crentes naqueles dias na prisão, até se compadecendo deles, sentindo-se mais dignos, já que não estavam encarcerados naquele momento. Mas olha que ironia, meus amados, olha que ironia, porque os verdadeiros encarcerados eram os que estavam fora da prisão. Os presos, os cristãos, estavam livres nas mãos do Senhor do universo, e os soltos, presos nas garras do pecado e do diabo. Uma vida de inversão é o que marca o conceito de vida vitoriosa aos olhos de Deus. O homem bem-sucedido é o que ama e busca seguir a lei do Senhor. Está lá no Salmo 1. E isso, claro, exige o afastamento de atividades pecaminosas, o que sem dúvida produz no mundo sofrimento. Foi o que Jesus disse, em Mateus 10:22. Ele disse isso para os seus discípulos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Meus irmãos, para pensar no que afirmou Jesus para os seus discípulos e o que muitas igrejas têm transformado a vida com Jesus hoje. Meus irmãos, a vida com Jesus não é um convite para o parque de diversão. É consolo, é poder do Espírito Santo, mas para enfrentar pecado que ainda está em nós. Muitas limitações ao nosso redor, dias difíceis, dias de luta, como já diz o poeta na música, dias de luta. Mas em muitos lugares, não, isso não faz parte da tua vida, eles dizem. E as pessoas são enganadas com o falso evangelho. Mas é o que elas querem ouvir, facilidade, um mundo de comodismo,
onde você senta no sofá e você tem o controle da TV, o controle do ar-condicionado e o mundo na tua mão, o celular. E aí você pede, bem, me traz um café. Um mundo de está cada vez mais acomodando as pessoas. Você senta na TV e você tem o culto online. E muitas igrejas até estimulando isso à pessoa. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quem quer pagar o preço pelo discipulado de Jesus hoje? Só a igreja fiel. Só a igreja verdadeira. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. O discípulo de Cristo ele é conhecido como sua testemunha na Bíblia. Cada um de nós foi escolhido para dar testemunho da pessoa e da obra de Cristo. E se preciso for, morrer por isso. Daí, lá no original, no grego, essa palavra mártir para testemunha. Lá em Atos 1:8, a palavra testemunha é mártir. Quem que é um mártir? Aquele que morre por aquilo que defende. Lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, meus mártires, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, ungidos pelo Espírito Santo, os crentes são mártires de Jesus, são testemunhas dele, e isso implicaria indisposição, ou vai implicar indisposição consigo, com seus desejos que agora você conhece e tem que lutar contra o mundo ao teu redor e contra os seus valores. Meus amados, textos dos mais impressionantes proferidos pelo próprio Senhor da Glória, pelo Senhor Jesus, que joga uma pá de cal, que sepulta essa filosofia humanista de vida secular, que prega uma vida vitoriosa e bem feliz, baseada somente nas conquistas materiais desse mundo, está lá em Marcos 8,36, e eu gosto muito desse texto. Esse é um texto que sempre vem à minha mente. Olha o que diz Jesus. Vida vitoriosa na inversão. Marcos 8,36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E olha a figura que eu escolhi aí, ó, para ilustrar. Você está vendo a figura? Terrível, né? Fiquei pensando, põe ou não põe essa figura horrível? Mas é para ilustrar esse ponto. Porque muita gente está andando por aí, sustentando uma vida vitoriosa. Mas, ó, de mão dada com quem ela está? Está de mão dada com o diabo, com demônios, escravizado, dominado pelo seu próprio pecado. Olha só. Nem os bens do mundo inteiro, Jesus está dizendo, valem o preço de uma alma. De uma alma. Está vendo porque a nossa igreja é valorosa em Nova Granada? Aqui há várias almas. Não tem só uma, há várias. O prazer temporário, olha que interessante isso. O prazer temporário, proporcionado pelos bens deste mundo, não estão à altura da glória reservada nos céus para os que estão firmes em Cristo. Então, pensando nisso, tudo é uma questão de recompensa imediata ou não? Uma questão de recompensa, imediata ou não? Ó, você pode usufruir os prazeres temporais que este mundo oferece e perder a tua alma no final da jornada. De outro lado, você pode sofrer privações nesse mundo, lutas, em nome de Cristo, enfrentando doença, desemprego, problema na família, problemas dos mais diversos tipos, lutas na igreja, mas além do consolo que você vai ter durante toda a jornada, no final da tua vida, você vai gozar a eternidade com Deus no paraíso. Faça as suas escolhas. É uma questão de recompensa imediata ou não, pelos prazeres. Você quer sofrer agora com Cristo e herdar a vida eterna no final? Ou então, você não quer pagar o preço do discipulado. Você não quer lutar contra nada, você quer se entregar ao mundão, usufruir dos prazeres agora, mas depois ser condenado eternamente a um tormento eterno. Eternamente a um tormento eterno, né? Isso se encaixa perfeitamente, por exemplo, na parábola do rico e do mendigo chamado Lázaro, lá em Lucas 16. Olha como ilustra esse ponto. Um desfrutou os bens desse mundo sem Cristo
O rico, e veja, ele não foi condenado porque ele é rico, hein? O problema é, ele confiou na riqueza e não em Cristo. Porque vai ter muito rico no céu, claro. Muito rico que não confiou nas suas riquezas, mas estava com a sua vida nas mãos de Jesus. Grato a Jesus. Salvador da vida dele era Jesus, não a fazenda dele. Então, ó, lá na parábola do Lázaro e do rico, um desfrutou os bens desse mundo, sem Cristo. E o outro desfrutou de muita dor, muito sofrimento, muita privação, mas consolado e confiado em Cristo. O rico confiou na sua riqueza para trazer segurança, felicidade, vida vitoriosa. O mendigo confiava no Senhor, que em algum momento lhe daria o descanso eterno depois de toda a luta. Ambos morreram. O rico foi para o inferno, Lázaro nos braços do Senhor. E o rei Salomão? O rei Salomão, por exemplo, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele já estava bem velhinho, ele pôde olhar para a vida dele no passado já. Tudo aquilo que Deus mostrou para ele, tudo aquilo que ele experimentou. Ele também refletiu acerca do que seria uma vida vitoriosa. No capítulo 2 de Eclesiastes, refletindo acerca de riquezas materiais, da sabedoria, lembra do outdoor no início da aula? Do conhecimento intelectual, do trabalho, Salomão chegou à conclusão, de que isso é bom, é justo, é dádiva de Deus, mas se não desfrutado na perspectiva da eternidade, ou para a glória de Deus, ele vai dizer, é tudo vaidade, coisa vazia, você perdeu a vida. Por quê? Porque em algum momento a morte ou a prisão, lembra dos nossos exemplos aqui? Ou a morte ou a prisão vai assolar tudo isso. Tudo isso que você construiu sem Cristo. E aí? Você vai deixar para quem agora? Quem é que está usufruindo os bens desse influencer preso, envolvido com o crime organizado? Cadê o status? Cadê a vida vitoriosa? E desse rapaz, super vencedor no mundo do esporte? E agora? A carreira toda, uma vida vitoriosa toda lançada na lama. Então, para Salomão, meus amados, também, olha lá, vida vitoriosa, bem-sucedida, vivem aqueles que desfrutam dos bens, do conhecimento e do trabalho que Deus pode lhes dar, porque pode ser que Deus não dê, mas que Deus pode lhes dar para a glória dele, porque segundo Apocalipse 14:13, tudo isso aí, isso que eles desfrutaram para a glória de Deus, os acompanharão, as suas obras os acompanharão na eternidade após a sua morte, porque foram desfrutadas em Deus e para Deus. Olha que interessante, Salomão, meus amados, ele nos leva a concluir que é uma grande ilusão viver para essa vida apenas, desfrutar de todo o conforto e materialismo deste século de modo egoísta, sem o fim de glorificar a Deus, como aquela mensagem do outdoor estava propondo. Lembra da mensagem? Seja rico e inteligente, e você será bem-sucedido. Sem Deus na história, Salomão está dizendo, isso é perca de tempo, porque a morte sepultará todo esse conhecimento e essa riqueza em algum momento. Para concluir, a gente vai voltar aqui ao texto inicial, lá de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E vamos reler esse texto agora, aos olhos de Salomão, João, Paulo e Jesus, diante de todo o sofrimento que todos eles experimentaram nessa vida. Então, se o mundo lê aquele texto lá de Filipenses 4:13 como tudo posso conquistar, vitórias, sucesso, seguidores, likes, poder, saúde, naquele que me fortalece, se o mundo lê assim, os servos de Deus leem o mesmo texto de maneira mais equilibrada. Por exemplo, tudo posso não só conquistar, porque em Cristo eu posso sim conquistar para a glória dele, mas também tudo posso sofrer, suportar com espírito resiliente, para não ficar prostrado diante da queda, mas para me levantar confiado naquele que me fortalece. Está vendo como é uma leitura totalmente diferente?
mais equilibrada, mais de acordo com a realidade da vida. Porque, meu amado, quem é que pode ser feliz sempre? Quem é que pode sorrir todo dia? Quem prega isso, prega uma ilusão. A vida real nos mostra que isso não pode ser mantido todo dia na nossa vida. E o que acontece? Se você não tem base bíblica para uma vida verdadeiramente vitoriosa, quando chegar a tribulação na tua vida, sabe o que muita gente vai fazer dentro de igreja? Sai da igreja, fica pulando de igreja para igreja, sai falando mal de Deus, do Senhor Jesus Cristo, de que a fé não funciona. Então a fé, ela é pregada num panorama pragmático. O que é uma fé pragmática? É uma fé que ela precisa funcionar na minha vida, ela tem que dar o que eu quero. Se ela não dá o que eu quero, ela não é funcional, ela não é pragmática, eu não quero nada com essa igreja. Percebe? Então o que nós temos em muitas igrejas hoje? Um bando de interesseiros, gente que está disposta a barganhar com Deus. Servir a Deus nada, eles querem ser servidos por Deus. Deus é o garçom na vida dessas pessoas. A relação é de consumo dentro de muitas igrejas, infelizmente. Infelizmente. Mas graças a Deus, porque ainda há igrejas bíblicas dispostas a pregar o Evangelho. Olha só, no versículo 11 de Filipenses 4, Paulo vai dizer que aprendeu a viver contente, veja, em toda situação. E no versículo 12, ele vai dizer que tipo de situação. Em toda situação, Paulo? Que tipo de situação, Paulo, você aprendeu a viver contente? A viver vitoriosamente, Paulo? A ser bem-sucedido, Paulo? Ele vai dizer, não só ser honrado, ter fartura e abundância em todas as coisas, mas também, e esse é o problema do homem sem Cristo, do materialista. Paulo aprendeu a viver de maneira vitoriosa, ser contente, quando há humilhação, quando há fome, quando há escassez de tudo ao redor, quando não há dinheiro e nem intelectualidade, como propunha aquele outdoor, para dizer, você precisa ser feliz, sendo inteligente, tendo dinheiro no bolso, é assim que você vai ser feliz. E se eu não tiver, eu não posso ser feliz? O homem sem Cristo? Não. Então, meus amados, a gente pode concluir aqui a nossa aula dessa manhã. Olha só. Vida vitoriosa, vida vitoriosa, segundo as Escrituras, preste atenção, segundo as Escrituras, não é necessariamente vida confortável. Deus pode dar, mas e se Ele não der, você não tem vida vitoriosa? Em muitos lugares, Jesus seria visto como alguém derrotado pelo estilo de vida que Ele levava. Jesus hoje teria pouquíssimos seguidores nas redes sociais. Muito bem, para os próprios judeus, Rita, quem é Jesus? Para muitos deles, é um derrotado, morreu na cruz como um maldito. Para muitos judeus, os que não são cristãos, Jesus é um derrotado, é maldito porque morreu na cruz. Eles não creem na ressurreição de Jesus. Isso mesmo, Rita. Em muitas igrejas hoje, Jesus nem entraria. Ele não teria nem dignidade para entrar. Olha que loucura isso, gente. O que com a pregação do evangelho distorcida não faz com o próprio Jesus Cristo? Dentro desse conceito de vida vitoriosa, da saúde, da prosperidade, da confissão positiva. Veja, para as Escrituras, vida vitoriosa não é necessariamente vida confortável. Tampouco vida 100% prazerosa, mas uma vida experimentada no contraste, na inversão, na contradição. Como eu ouvi certa vez, Deus não promete uma viagem tranquila para nós, mas uma chegada certa. O cristianismo bíblico não é um caminho confortável para um parque de diversões, sem lutas, sem renúncias, como muitos propõem hoje em dia. Basta olhar para a vida dos servos de Deus, o próprio Cristo. E por fim, para o exemplo, claro, do próprio Senhor Jesus, que nos deu exemplo de sofrimento para seguirmos os seus passos. Então veja, vida vitoriosa, segundo as Escrituras, é vida espiritual, renascida pelo poder de Deus,
quando alcança um pecador e o elege em Cristo para a salvação, perdoando todos os seus pecados, ele ganhou vida que ele não tinha. A verdadeira vida vitoriosa não é vivida em termos materiais necessariamente. Por que necessariamente? Porque se Deus quiser, Ele dá finanças, Ele dá riqueza por muito crente, e Ele dá graças a Deus. Mas não é vivida em termos materiais necessariamente. Mas é ter paz com Deus, é ter a paz de Cristo sobre si. Meus irmãos, isso é um desafio para nós. Porque querendo sim, querendo não, o pecado presente em nós ainda nos influencia muito. E a gente muitas vezes olha para uma pessoa que está tendo aí um aparente sucesso na vida, e a gente se constrange, se diminui, se sente derrotado. Com Cristo, essa aula é para chamar a atenção para você entender que com Cristo você é mais do que vencedor, mais do que vencedor. Olha só, lá em Mateus 16, 24, 27, olha só, antes desse texto, é preciso fazer uma ressalta aqui, não é? Porque veja, é bom desfrutar do conforto desse mundo, é muito justo isso, você usufruir daquilo que Deus te deu pelo teu trabalho, uma boa família, lazer, não há problema nisso, desde que você faça isso para a glória de Deus, e não como um fim último em si mesmo, não como o fim último da sua vida. O que significa isso? Que o desfrute material não pode ser o alvo da sua fé em Cristo, como tantos querem hoje, fazendo da fé um poder para transformar a realidade, para você ter saúde, dinheiro, sucesso profissional. Não, a fé não pode ser o final da tua vida. A tua fé em Cristo não pode ter por fim te conduzir apenas a isso. Mas isso aí deve ser uma consequência da tua fé em Cristo. Quer dizer, se Deus quiser te dar conforto, Ele te dá. E se Ele não quiser, Ele não te dá, e Ele continua sendo o teu Deus. É isso que a gente precisa entender. O Nicodemos, ele diz algo interessante. Ele fala assim, Deus promete dar o arroz com feijão na Bíblia. Isso é promessa de Deus. O que é o arroz com feijão? A salvação em Cristo, tua restauração, a tua comunhão com Deus, o perdão dos teus pecados, tirar a culpa dos teus pecados e não te condenar mais diante da lei de Deus. Isso é promessa de Deus. Isso Ele promete dar. Mas e o pudim? A sobremesa? Isso aí Ele dá se Ele quiser. O pudim é o conforto nessa vida. Veja, se Deus não der a você as riquezas dessa vida, uma boa saúde, não significa que Ele não te ama. Não significa que você não tem fé. Como os defensores da teologia da saúde e da prosperidade, da confissão positiva, têm defendido. Se você está em Cristo, independentemente das condições da tua saúde, da tua conta bancária, você já é mais do que vencedor. Você é vitorioso e você vai entrar no céu. A gente tem que começar a trazer isso para a nossa mente. E aí sim, entra o texto lá de Mateus 16, de 24 a 27. Jesus levou os seus discípulos a pensar sobre isso, quando trouxe esse texto para eles. Olha lá. Mateus 16, 24 a 27. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Olha a inversão, gente. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir, olha aí, a vida vitoriosa que Cristo trará, na glória de seu Pai com os seus anjos. Então, ou seja, quando Ele vier, retribuirá a cada um dos seus discípulos, conforme as suas obras, conforme a vida vitoriosa que eles quiseram empreender em suas vidas. Uma vida aos olhos do mundo ou uma vida aos olhos da palavra dele.
Quem quer ganhar a vida desse mundo, vai perder a vida com Cristo. Quem ganhar a vida com Cristo, vai perder a vida nesse mundo. É isso que ele está propondo. Não dá para ter os dois pés no mesmo barco. E as igrejas têm tentado isso. Não, se você está aqui, você é vitorioso, você tem sucesso, e quando isso não acontece na vida das pessoas, elas desanimam da fé. Elas negam a Deus, elas chutam tudo e vão embora, porque a verdade não foi mostrada a elas. Vida vitoriosa, olhando para esse texto aqui, está mais ligada à colheita futura que teremos como crentes nas mãos de Cristo, no seu retorno glorioso, do que se formos ricos, cultos, bonitos e felizes aos moldes desse mundo aqui, caído. Vida vitoriosa está muito mais ligada do que temos nas mãos de Cristo, do que Ele nos dará quando Ele voltar, do que uma vida que vivemos aqui. Graças a Deus por aqueles crentes que desfrutam de riqueza, cultura, beleza, felicidade nos moldes dessa vida. Deus tem sido generoso para com eles. Graças a Deus. Deus tem dado isso a eles. Mas graças a Deus de igual forma por aqueles pequeninos do rebanho de Cristo que têm sido privados, mundo afora, de riqueza, de cultura, de beleza, de felicidade nos moldes dessa vida, certos de que o mesmo Espírito os está consolando e sustentando na caminhada, enquanto vivem lutando a cada dia contra tudo e todos ao seu redor. Lá nos céus está sendo acumulado um tesouro que jamais passará, e Jesus mesmo lhes entregará no seu retorno. Isso tem que nos encher de força. Lá no Salmo 126, versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aplicando isso aqui, nosso último slide. Vida vitoriosa, meu caro, é vida espiritual em Cristo e por Cristo, contra o pecado, o mundo e o diabo, e não necessariamente vitória material nesta vida. Entenderam isso, meus amados? Faz sentido isso para vocês? Quando olhamos para a Escritura? Graças a Deus, porque Deus Ele vem nos instruir pela Sua palavra a respeito disso, que tantas vezes nos incomoda, é ou não é? Porque tantas vezes nos sentimos mesmo pobretões, muitas vezes, pessoas incultas, pessoas desprezadas, pessoas derrotadas, mas não podemos nos oprimir por isso, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você ganhou um tesouro que nunca acaba. Você ganhou a salvação. Você foi reconciliado com Deus pela tua fé. Você está caminhando para um mundo que você não faz nem ideia do que é. Isso tem que te encher de força para lutar contra os desprezos dessa vida, contra as privações dessa vida, seja lá quais são as que você luta na sua vida. Entendeu isso? Graças a Deus pela palavra de Deus, que nos mostra que nós somos vitoriosos, mais vitoriosos em Cristo que qualquer outra criatura sem Ele. Temos que nos tomar posse dessa vitória, todos os dias, todos os dias. Às vezes a saúde vai querer gritar contra nós, às vezes a falta de dinheiro vai gritar contra nós, uma moradia simples, falta de condição de dar melhores condições para os nossos filhos, um pai que enterra um filho, vê outros ímpios vendo seus filhos crescerem e ir para a faculdade. Tudo isso não pode conspirar contra essa vida vitoriosa que temos em Cristo. Temos que tomar consciência dela cada dia mais. Essa aula, espero que tenha servido um pouquinho para isso. E você também, que está aí se aproximando da nossa igreja, vem para cá para você conhecer a verdade revelada por Deus em Sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, pela palavra do Senhor, ensinada aqui a nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a olharmos para a cruz, de onde vem a nossa vitória sobre todos os nossos inimigos. Ó Deus, abençoa os meus queridos, amados irmãos aqui nesta manhã, aqueles cristãos que vão também participar desta aula logo mais pela internet. Ó Deus, que o Teu Espírito possa nos dar ânimo
nos consolar nas lutas que temos a cada dia, Senhor. Lutas contra um mundo caído, que grita uma ilusória vida vitoriosa afastada de Cristo. Ajuda-nos aqui, firmados com o Senhor Jesus, a levarmos de fato a verdadeira vida vitoriosa a um mundo incrédulo e mergulhado em trevas cada dia mais, ó Deus. Obrigado por nossa igreja, obrigado pela Tua palavra que tem sido ensinada e pregada nessa igreja. Guarda-nos do mal, nos prepara logo mais, Senhor, para participarmos da ceia do Senhor e para ouvirmos a pregação da Tua palavra. Ó Deus Santo, fica conosco no restante deste dia. Obrigado pela aula das crianças. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo aos irmãos.